Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Imburi. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico e oração. Que bom poder falar contigo na noite desse dia e juntos orarmos e estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais uma noite de culto e adoração. Abençoa-nos no estudo desta noite, nos dê o direcionamento dos céus e traga entendimento nesta oportunidade. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos à palavra de Deus. O estudo desta noite encontra-se no Evangelho de Jesus, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Quero estudar com você nesta noite a respeito da missão da igreja em sua dimensão local. Como igreja do Senhor, nós temos responsabilidades de pregarmos a palavra do nosso bom Deus. Não esqueçamos que Jesus deixou para nós uma missão, qual seja, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse ide de Jesus, esta missão de Jesus, tem sido negligenciada por muitos irmãos. São muitos crentes, muitos irmãos nossos que não têm levado a sério o ide de Jesus. E neste tempo de pandemia, muitos afirmam: pastor, como pregar o evangelho neste tempo de pandemia? Muitos templos ainda estão fechados, a igreja reunida em casa. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, estamos recebendo de Deus a oportunidade de pregarmos o Evangelho dentro de nossa casa. São muitas famílias que se reúnem hoje para estudar a palavra de Deus no seu lar. E eu tenho certeza que você tem muitos amigos, tem familiares, tem colegas de trabalho, colegas no estudo, onde você pode publicar, divulgar, levar um culto da sua igreja em muitos lares que não têm tido a oportunidade de glorificar, de exaltar e de ter Jesus como seu Salvador pessoal. Durante a semana nós temos culto, quarta-feira. Nós temos as devocionais, que tem sido um mecanismo criado por Deus para abençoar nossa vida, nossa família e nos manter em pé diante de tantas adversidades que estamos vivendo neste tempo. Temos o culto de domingo pela manhã, temos o culto de domingo à noite, e você, querido irmão, pode compartilhar, pode publicar, divulgar, agindo desta forma, encaminhando a um amigo, a um familiar que ainda não tem Jesus como seu Salvador pessoal, encaminhando a um irmão que você já sentiu falta e percebeu que está fraco na fé. Encaminhe os cultos, publique, divulgue, compartilhe. É tempo da igreja evangelizar. É tempo da igreja cumprir o ide, cumprir a sua missão. E esta responsabilidade me fez pensar nesta noite e eu quero compartilhar com Jesus. O texto que eu acabo de ler nos informa a respeito do registro de Mateus no tocante à missão de Jesus quando esteve aqui entre nós. Diz o texto bíblico: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de enfermidades entre o povo. Quando esteve aqui entre nós, Jesus nos deu o exemplo de ser um servo consciente da sua missão, ou seja,
pregar o evangelho do reino de Deus. E ao voltar para junto do Pai, ele deixou para nós esta responsabilidade. Você deve ser um pregador de boas novas. Eu devo ser um pregador das boas novas. Devemos anunciar com ousadia, com poder que vem do alto, o evangelho, as boas novas de salvação, desenvolvendo o reino de Deus, porque é missão da igreja, é missão de cada um de nós, é responsabilidade minha e sua como servo do Senhor Jesus, e não podemos falhar diante desta responsabilidade. Querido, por isso eu quero dizer para você nesta oportunidade, devemos buscar o discernimento para falarmos às pessoas de Jesus Cristo. Devemos levar essas boas novas. Se as pessoas vão escolher servir e seguir a Jesus, aceitar Jesus como Salvador, é direito de cada uma escolher a quem vai servir, mas é missão, é obediência nossa pregarmos as boas novas de salvação. E eu quero dar algumas dicas para você, qual seja, a evangelização é tarefa de todos nós. É a primeira dica que eu estou dando para você nesta noite. Você é a igreja de Jesus neste tempo. Você é povo de Deus neste tempo. Você é um servo, uma serva. Você já teve um encontro com Jesus. Sua vida já foi alcançada pela graça transformadora e regeneradora de Cristo Jesus. Agora, você precisa produzir frutos. Você precisa levar a sério o ID de Jesus, a missão de evangelizar, a tarefa de pregar as boas novas do reino é sua, é nossa. Não transfira para os pastores, não transfira para os líderes da sua igreja, não transfira para os seminaristas da sua igreja esta responsabilidade. A missão que Jesus deixou é para você e para mim, é para todos nós. E nós não devemos e não podemos falhar. Querido, a missão evangelizadora, a tarefa de evangelizar é da igreja, é nossa. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, existem lugares que só você pode entrar. O seu lar, a sala de aula onde você estuda, o ambiente onde você trabalha, o local onde você desenvolve sua profissão, seu serviço, você pode entrar. Muitas vezes o pastor ou um líder da sua igreja não tem acesso a esse espaço, mas você tem. E como servo do Senhor, precisa estar consciente. Você precisa ser boca de Deus na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola onde você trabalha, onde você estuda, na sociedade, no seu comércio, junto aos seus vizinhos. Nós temos essa responsabilidade. A obra missionária, a obra de pregar o evangelho é missão de cada um de nós como igreja do Senhor neste tempo. Não é a questão de estarmos vivendo uma grande pandemia, não é a questão de estarmos com os templos muitos ainda fechados, as atividades da igreja retornando ao seu estado normal. Não é desculpa para você dizer como evangelizar nesse tempo, mas crie alternativas. Observe as dicas que eu estou te dando. Ouça com atenção o que o pastor está orientando. O que não pode é fecharmos a nossa boca. O que não pode é perdermos a visão do reino. E quem somos nós nesse reino de Deus? Nós somos pregadores, anunciadores das boas novas de salvação. Em segundo lugar, eu quero te dar uma outra dica. Não pense nos obstáculos como empecilhos para a evangelização, mas olhe para eles como um desafio. Há irmãos nossos, crentes, que só conseguem enxergar os obstáculos e acabam desanimando na evangelização. Querido,
Os obstáculos precisam ser um combustível para nos motivar e nos desafiar a cumprir o ID de Jesus. Nós precisamos ter a consciência que o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo e os seus anjos trabalham noite e dia para desviar o foco do cristão na obra de evangelização. Quantas pessoas que você bate a porta e não te recebe adequadamente para que você venha falar do amor e da graça salvadora de Jesus Cristo. Mas isso não deve ser motivo de desânimo. O próprio Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas nós não podemos ficar focados somente nos obstáculos, nas dificuldades, nas portas que não se abrem. Nós temos que estar focado na missão que nós temos, de dar conta da responsabilidade. Nós temos que estar focado no ensinamento de Jesus, no exemplo de Jesus, porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo, e Ele está desafiando a mim e a você a evangelizarmos neste tempo. A igreja não pode parar, a igreja não pode se calar diante da responsabilidade e da missão que temos do Senhor Jesus. Ide pregai, e percorria Jesus todas as sinagogas, pregando o evangelho de Deus, todas as ruas, ensinando a palavra do Senhor, curando, restaurando, transformando e vendo vidas alcançadas pelo poder do Senhor. Querido, você pode evangelizar. Nós temos uma mensagem poderosa, qual seja o nosso testemunho de vida. Como nós éramos, como foi o nosso encontro com Jesus e a vida que nós vivemos hoje com Cristo conosco no barco da nossa vida, a nova vida que vivemos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a consciência do tempo, das oportunidades, dos obstáculos, dos desafios que sejam combustível, volto a afirmar, na evangelização e não de desânimo. Pregue a palavra de Deus, não tenha medo, mas seja corajoso, seja forte e se revista deste novo homem, nascido do Espírito, com a missão de evangelizar. A missão de Deus é a nossa missão, qual seja resgatar o homem perdido, envolvido nas trevas, sob o domínio do pecado e trazê-lo para a graça e para a luz de Cristo. Nova vida em Cristo Jesus é o alvo de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a humanidade. Em terceiro lugar, eu quero te dar uma outra dica para que você cumpra a missão, o ID de Jesus. Qual seja, procure preparar-se adequadamente para ser um pregador. Você não precisa matricular-se num seminário, você não precisa buscar conhecimento teológico, mas você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa manter uma vida de oração e você precisa ter consciência de que o Espírito de Deus precisa se alegrar com a sua vida, com o seu comportamento. Coloque a sua vida no altar do Senhor, intensifique a sua comunhão com Deus, policie a sua boca, a sua língua, cuidado com o que você fala, você precisa ser boca de Deus. Policie os seus pés, ponha sentinelas na sua mente, nos seus olhos, vigia, para que não venha cair em tentação. Tenha consciência que o diabo tudo fará para que você não seja bênção, para que você seja bênção nas mãos de Deus. O diabo tudo fará para afastar você do propósito de ser um pregador. Ele vai criar muitas dificuldades, muitos embaraços, e você não pode estar embaraçado com os negócios desta vida. Busque comunhão, intimidade. Valorize o que você tem. Você é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Encha-se
do Espírito. Faça com que ele venha transbordar na sua vida. Alegre o coração de Deus com uma vida voltada para a santidade, para a comunhão, para as coisas de Deus. Afaste-se do pecado, afaste-se das pessoas que se dizem suas amigas, mas estão afastando você do caminho que é Jesus. Cuidado com a roda de escarnecedores, cuidado com o que você está se contaminando. Vigia, aproxime-se de homens e mulheres de Deus, focado nas coisas espirituais, com propósitos na sua vida. É uma dica que eu estou te dando. Procure preparar-se adequadamente para que Deus venha te dar autoridade, poder e você venha cumprir o ID de Jesus. Não se afaste da sua boca o livro da lei do Senhor. Traga na sua mente, encha-se do conhecimento de Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, foque a sua vida nas coisas espirituais, transborde de amor e graça para com aquelas pessoas que não têm Jesus como seu Salvador pessoal. A missão é sua, a missão é minha, a missão é nossa. A missão de pregar o Evangelho é da igreja e nós não podemos falhar. Deus conta com você. A igreja conta com você. Os anjos não têm a missão e a responsabilidade que nós temos. É um privilégio sabermos que nós somos pregadores. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo escolhido de Deus para pregarmos neste tempo. Querido, não falhe. Vigia. Obedeça. Cumpra o ID e que nós sejamos uma igreja que segue os passos de Jesus, pregando a palavra do nosso bom Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe, publique, divulgue, vamos cumprir nossa missão evangelizadora. Boa noite, Deus te abençoe. Não desligue, depois da canção eu volto para nós encerrarmos nosso estudo bíblico desta noite. Senhor Jesus, erguei os olhos.
Chegamos ao final do nosso culto nesta quarta-feira e eu quero compartilhar com você a respeito dos compromissos de nossa igreja. Querido, devolva o dízimo do Senhor, entregue uma oferta esse mês de agosto para pagamento de mais uma prestação do nosso terreno. Não fica de fora não, junte-se a nós, participe, vamos juntos realizarmos a obra de Deus nesse lugar. Nossas atividades, elas continuam. Nosso relógio de oração, nosso culto aos sábados, 19h45, nosso PGM, nosso culto no domingo pela manhã. Se você não tem condições físicas de saúde, sua idade já não permite, fique em casa. Mas se você está com a sua saúde em dia, condições físicas e espirituais, participe conosco. A igreja reabriu suas atividades no culto da manhã, 9h30. Venha adorar a Deus conosco no templo. À noite, 19h30, você estará participando do culto em sua casa online. Querido, participe das atividades de nossa igreja e seja um pregador das boas novas. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe, boa semana com Cristo. A missão é nossa, a missão é da igreja, a missão é de todos nós. Qual seja, pastor? Pregarmos a palavra do nosso bom Deus. Vamos orar para encerrarmos nosso culto? Obrigado, Senhor, pelo desafio desta noite. Que cada irmão possa estar consciente da missão que recebeu de Jesus e cumprirmos nosso ID. Despede-nos em paz, conceda-nos uma noite abençoada e de descanso, abençoe a nossa família, a nossa casa e que cada um de nós venhamos a cumprir nossa missão. É a minha oração.